Bom dia Pedro, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para aprender de Jesus, dos seus ensinos, com os seus servos e vamos orar nesta manhã para que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, estamos na Tua presença, Pai. Nos colocamos diante de Ti. Nos assentamos aos Teus pés, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ensinados, moldados, repreendidos, exortados e aconselhados pela Tua palavra nesta manhã. Tu possas, com o Teu Santo Espírito, derramar sobre nós a Tua graça, a Tua sabedoria e que cresçamos como Igreja do Senhor neste tempo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Já temos algumas irmãs aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Muita saudade das irmãs, mas vamos aproveitar esse tempo, para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje nós já estamos no último capítulo da carta que Paulo escreveu a Timóteo. Essa carta Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, sentenciado à morte. Roma era uma das maiores cidades daquela época. Roma era a metrópole, aproximadamente aí quase 1 milhão de habitantes, sob o comando do imperador Nero, implacável, cruel. E naquela cidade ocorre o criminoso incêndio que se alastrou por a cidade por quase uma semana, destruindo 70% daquela cidade. E para cumprir, visando os caprichos de Nero e o seu desejo de perseguir os cristãos, ele os acusa deste crime. Então é esse cenário que nós encontramos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, um cenário de perseguição, um cenário de dor, um cenário de crueldade, um cenário de morte. É este o pano de fundo de Paulo. Provavelmente sobre ele caía parte da culpa, Ele era o líder em evidência e com certeza era mais um crime que Nero gostaria de lançar sobre ele. O que você, diante desse cenário, classificaria como extremamente importante falar? É isso que nós vamos pensar. A carta a Timóteo, a segunda carta, é como nós sabemos as últimas palavras de Paulo. Ele sabia que estava na prisão e sabia que daí ele não iria sair. Então, era como se Paulo tivesse certeza que era a última vez que ele aconselharia Timóteo. Então, desde o começo desse estudo, eu gostaria que o irmão começasse, a irmã começasse a pensar. Se você soubesse que seria as suas últimas palavras, diante deste cenário que nós apresentamos para os irmãos, o que você entenderia como extremamente importante dizer? Paulo entendeu o seguinte: prega a palavra. Vocês já passaram pelas salas de aulas, Quando a gente fazia, que hoje é o Enem, no nosso tempo era o vestibular, geralmente na semana antes do vestibular a gente tinha os aulões,
E os professores entravam na sala e eles diziam assim pra gente: de tudo que eu falei durante o ano, vocês não podem esquecer isso, isso, isso e isso. E a gente ia anotando. Entrava outra e dizia: na minha matéria, o que vocês não podem esquecer é isso, isso, isso e isso. E Paulo olhou para Timóteo e disse: Timóteo, de tudo que eu ensinei para você, de tudo, o que você não pode esquecer é: guarda este evangelho, permaneça neste evangelho, pregue este evangelho. Quando vamos pregar? Bom dia, irmã Rosana. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quando é para pregar? O autor, irmão, diz aqui, Paulo orienta que é em qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer pessoa. Verso 2, prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. Sempre é tempo. A mensagem é urgente. É isso que o texto e Paulo queria deixar bem claro para Timóteo, e Deus quer deixar bem claro para nós nessa manhã. A mensagem é urgente, Timóteo. Como você deve pregar? Ele diz: você deve pregar esta palavra com toda a paciência e doutrina, com tudo o que você ensinou, com tudo o que foi impresso no seu coração desde a sua meninice. É assim que você deve pregar esta palavra, com paciência, não é por vanglória, não é com ira, não é com julgamento, é com paciência. Com paciência você vai aconselhar na palavra, não com suas opiniões. Com paciência você vai repreender. Verso 2, com paciência você vai exortar. Nós queremos muito ser aconselhados, né, irmãos? Consolados com a palavra, mas a maioria não gosta de ser alvo da repreensão pela palavra e exortação pela palavra. Mas Paulo diz a Timóteo: a palavra, ela é para ser pregada desta forma, aconselhando, repreendendo e exortando, tendo como fundamento a palavra. Você não vai pregar sobre a palavra, Timóteo, você vai pregar a palavra. E tudo o que você fizer vai ter por base e fundamento essa palavra. Quando? Como? Agora Paulo coloca por que essa mensagem é urgente. Por que ela é tão essencial. Verso 1. Porque Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda. Há um julgamento. O autor diz aqui: você vai pregar porque há um julgamento. Todos precisam saber que a humanidade está sentada no banco do réu e que a sua pena já foi paga, ela já foi cumprida. Essa notícia tem que se espalhar urgentemente. Nós somos como uma seta, né, irmão? Quando nascemos, uma seta que é lançada velozmente, eu fico imaginando assim, em direção ao nosso destino. Hoje eu estou mais próximo da morte do que ontem. É uma carreira que não pode retroceder. Ela só avança, querendo você ou não. Essa seta está caminhando velozmente e ela vai dar na direção da morte, que para nós que cremos não será o fim. Depois disso estaremos diante do nosso Criador. E Paulo diz: essa mensagem é urgente. Diante do Criador, você tem que se apresentar de mãos limpas. E as pessoas precisam saber que o sangue já foi derramado,
que a culpa já foi paga, que a dívida já foi rasgada e que nós somos livres para caminhar em direção ao Pai. Isso é urgente. Pregue porque há um julgamento. Ele diz outra coisa aqui que o autor destaca. Pregue porque você conhece a sã doutrina. Prega porque você detém a verdade. Seja firme nessa proclamação. Ele diz, haverá um tempo, porque chegará um tempo, verso 3, em que eles não suportarão a verdade. Chegará um tempo em que as pessoas vão desejar ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos. Coisas que satisfazem os seus próprios desejos. Vai existir essa falsa verdade, Timóteo. Agora, você não pode impedir, como o autor coloca, você não pode impedir que homens maus preguem a falsa doutrina, mas você pode impedir que ela tome conta do seu coração. E você pode continuar firme na verdade e divulgando a verdade. Paulo olha para Timóteo e diz, você é diferente. Verso 5, eu e você também somos irmãos, tu porém. Toma esta palavra para vocês. Eu tomo esta palavra para mim. Tu porém, Timóteo, diante de todo esse cenário que você está vivendo, Timóteo, Roma queimada, viúvas chorando, homens e mulheres sendo arrastados aos calabouços e às feras. Nesse cenário de dor, sofrimento e morte, tu, porém, verso 4, seja equilibrado. Mantenha o controle em tudo. Verso 4, irmãos, eu acho que eu tinha que pregar isso em todas as portas da minha casa, no espelho, no lugar. Seja equilibrado em tudo. Sofre as aflições que tem que sofrer. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o seu ministério. Timóteo, ser equilibrado. Por mais que os dias sejam maus, a obra tem que ser feita. É isso, irmãos, que Paulo está dizendo para Timóteo. A obra não pode parar. Nunca pôde e não pode hoje. Agora você pode dizer assim, Paulo era apóstolo e Timóteo era um evangelista. Eu quero dizer que esta comissão não só é de Timóteo e não só é de Paulo. Essa comissão é de todos nós. Não olhe para fulano é um evangelista. Olhe para você, porque quando Jesus ressuscitou e antes de ser elevado ao Pai, ele olhou para os seus discípulos e disse, vocês vão receber poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês com uma função. Vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Toda a autoridade me foi dada, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vocês aprenderam, e eu estarei convosco todos os dias. Você e eu fomos comissionados. Nós não podemos fazer de conta que essa missão é do apóstolo, é do evangelista, é do pastor, é da liderança da igreja. Quando Jesus disse ide, ele disse ide por todo mundo, ide todos vocês. Então, Paulo diz a Timóteo aqui, no verso 5, você, Timóteo, precisa pregar porque você detém essa verdade. E não importa o cenário, eu oriento que você tenha equilíbrio e faça a obra. Faça a obra. E aí ele diz, faça a obra, porque você precisa cumprir o seu ministério. Eu preciso cumprir o meu.
Você precisa cumprir o seu, porque essa ordem não é de Paulo, essa ordem é do Senhor, que ele deu a cada um de nós antes de voltar para o Pai. E, irmãos, é muito interessante e fácil eu lendo esse texto aqui, imaginando você dizer tu, porém, né? Paulo diz assim, nessa segunda carta a Timóteo, 4 vezes isso. Domingo passado nós vimos, tu, porém, permanece no ensino que você aprendeu. Tu, porém, permanece na doutrina. O verso 5, tu, porém, sê equilibrado, tu, porém, faze a obra. Então, a gente pensa assim, esse discurso estava muito fácil, mas a gente conhece Paulo. A gente conhece Paulo e Paulo diz, Timóteo, eu estou apontando para você, eu estou dando estratégias para você, eu estou dando orientações para você. Só que agora, irmãos, ele faz uma coisa tremenda e muito interessante. Ele diz, quanto a mim. Verso 6, Timóteo, eu estou dizendo tudo que você precisa fazer. Tu, porém, mas quanto a mim, Timóteo, eu derramei a minha vida como oferta de libação ao Senhor. Verso 6. A oferta de libação, irmãos, era a parte final da oferta. É a parte final do sacrifício. Era o fechamento, como a gente poderia dizer hoje. Era a cereja do bolo, vamos dizer assim. A oferta de libação é quando, ao final do sacrifício, o ofertante, através do sacerdote, derramava sobre aquele sacrifício uma certa quantidade determinada pela lei mosaica de vinho sobre aquele altar, dizendo, está totalmente dedicado, está totalmente entregue, está totalmente derramado. Paulo está dizendo, eu não tive a minha vida por preciosa. Timóteo, quanto a mim, eu me derramei, eu me entreguei totalmente a esta obra e ao meu Senhor. E ele diz, a minha partida está próxima. Interessante, né? Ele não diz, a minha morte está próxima. Por quê? Essa palavra aqui, irmãos, no original, ela tem o significado de a mesma palavra que se utilizava quando soltavam a âncora do navio para ele chegar ao seu destino. A mesma palavra que se utilizava quando desamarrava as estacas de uma tenda para levantar acampamento e ser fixado em outro acampamento. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu estou de partida para o meu endereço original. Eu estou indo para o meu Criador. Não é o fim, Timóteo. Quanto a mim, eu derramei a minha vida e agora eu vou estar diante do Pai. Nós vimos já quando pregar essa palavra, como pregar essa palavra, por que pregar essa palavra. E agora Paulo apresenta de que forma você vai sair semeando esta palavra, Timóteo. Ele diz, com perseverança. Com perseverança. Paulo diz, eu combati o bom combate. E o autor nos alerta aqui que no grego essa palavra combater significa luta intensa, batalha espiritual constante, luta até agonizar, até não aguentar mais. Paulo está dizendo, eu combati, mas presta atenção, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Irmãos, muito interessante o que o autor coloca aqui. Paulo não termina sua carreira se classificando ou se achando como um fracassado, que algumas pessoas, ao olhar aquela cena, né, ele, um grande homem de Deus aos olhos das pessoas, e pregou o evangelho, levou muitos a Cristo,
e foi instrumento de Deus e agora está numa prisão, sentenciada à morte. Mas Paulo diz, olha Timóteo, eu fiz esse combate até o fim, mas eu não perdi a fé no combate. E o autor diz, ao contrário, Paulo olha para o passado. E eu fiquei imaginando esta cena aqui e eu gostaria que os irmãos imaginassem também. Quando Paulo olha para o passado, Paulo deve ver Jesus resgatando ele na estrada de Damasco e derramando sobre ele a sua misericórdia e comissionando ele. Ele olha para trás e ele vê multidões se convertendo em Icônio. Ele olha para trás e ele vê o milagre do coxo lá em Listra. Ele olha para trás, irmãos, e vê a conversão de Lídia, do carcereiro, de Dionísio, de Damares, de Crispo, que era um chefe de sinagoga. Ele olha para trás e certamente ele vê a ressurreição de Eutico. Ele vê a víbora tocando no corpo dele e lhe causando mal nenhum. Ele vê as portas das prisões sendo abertas. Ele vê ele sendo lançado no chão, lá em Listra, dado como morto e se levantando para continuar a obra. Paulo, ele vê o naufrágio o navio se despedaçando no mar e ele sendo socorrido na ilha pelo Senhor. Paulo olha para trás e vê conversões, milagres e livramento. Ele não vê, irmãos, o combate. Ele diz, eu combati, mas eu guardei a fé. Timóteo, tudo que eu construí, o resultado desse combate, ele é eterno. Ele é intocável. Ele é imperecível. Quando olho para trás, eu não vejo quantas casas construí, quantos bens consegui. O que tenho, eu olho para trás e eu vejo que eu imprimi nas pessoas verdades eternas, que o ladrão não vai roubar, que a traça não vai corroer, que nada vai ser destruído, que a ferrugem não vai destruir. Irmãos, quando nesse combate estamos, pensamos que precisamos de conquistas eternas, irmãos. Quando você se for, quando eu me for, tudo que ficar para trás, a gente já vê isso, vai ser doado, vai ser vendido, vai ser repartido e vai se acabar. Agora, o que você imprimiu no coração das pessoas vai permanecer. Como permaneceu no coração de Lídia, do carcereiro, de Crispo, como permaneceu. As conquistas de Paulo estavam aí, então ele diz, sabe como eu fiz isso, Timóteo? Eu fiz com perseverança, eu fiz com o combate. Os irmãos estão me ouvindo, a conexão está correta, tem alguns irmãos com dificuldade, os irmãos podem me dar um retorno se está tudo bem? Vamos continuar? Então, Paulo diz, eu fiz isso com perseverança, eu combati, eu completei a minha carreira. Paulo Olave disse, eu consegui como Jesus. Jesus completou a sua carreira e quando ele completou a sua carreira, os irmãos sabem que ele estava diante daquela cruz e disse, está consumado. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, Timóteo, agora está consumado. Eu não perdi a fé nessa caminhada, por mais combates que enfrentei. Então, a orientação do autor e a orientação de Paulo a Timóteo, sabendo que seria as últimas orientações que ele daria, ele diz, guarda esse tesouro. É difícil? Então peça auxílio ao Espírito Santo, 2 Timóteo 2.
Guarde este tesouro com o auxílio do Espírito Santo. Os irmãos estão achando que está baixo o som, eu preciso falar mais alto, melhorou? Então, ele diz assim, guarda, Timóteo, guarda este tesouro com o auxílio do Espírito Santo. Melhorou o som, irmã Robélia? Sinaliza para mim. É desta forma que você tem que permanecer. E aí ele continua, de que forma eu fiz esta caminhada da pregação da palavra? Eu fiz com perseverança, eu fiz com parceria, eu não fiz só. Irmãos, não se trabalha sozinho. O autor diz aqui, Paulo nunca trabalhou de maneira isolada. Ele sempre teve os seus cooperadores. Amém, amém. Ele sempre teve os seus cooperadores. Esse último capítulo, ele cita vários dele. Priscila, Áquila, Lúcio, Cláudio, Trófimo, Pudente, Lino, são vários. Paulo diz, esse evangelho, esse combate, essa pregação, ela é de muitas mãos. Ela é de muitas mãos. O autor diz aqui, olha, este é o sentido de Jesus ser deixado à sua igreja. Ele queria que fôssemos bênçãos uns para os outros, cooperadores uns dos outros. Segundo o autor, feliz é o servo de Deus que atrai para a causa de Cristo cooperadores. Todos somos servos, não senhores, uns dos outros. Então, Paulo estava dizendo, não caminhe sozinho, Timóteo. Apesar de eu estar vencendo esse combate, eu quero dizer para você, eu dependo do Senhor. Eu não sou super-herói. Eu dependo do Senhor, mas eu preciso de pessoas. E aí, Paulo diz assim, olha, procura vir me visitar. Urgente, depressa, breve, eu preciso de você. Irmãos, Paulo fez algumas escolhas nessa caminhada do combate. Vemos aqui que ele soube escolher os seus cooperadores, ele escolheu os seus íntimos. Jesus teve os seus íntimos. Paulo teve os seus íntimos. Nós precisamos ter os seus íntimos. Salomão diz que há amigos mais chegados que irmãos. Precisamos de parceria, precisamos de mão, precisamos escolher ser humilde, né? Paulo podia estar lá e dizer assim, eu não vou incomodar ninguém, não. Deixa Timóteo quieto lá, fazer Timóteo sair lá de Éfeso e vir aqui, não. Eu preciso de você. E além de precisar de você, eu ainda quero um favor, quero que você passe lá em Troade, pega minha capa, pega meus livros, pega meus pergaminhos e vem para cá, porque eu estou precisando. Essa luta final ainda está difícil e eu preciso de você. Então, é necessário que a gente reconheça as nossas fragilidades e entendamos que o outro não é para ser preservado. O íntimo, irmão, o irmão não tem que se preocupar nesse sentido. Eu não vou incomodar, eu não vou pedir. O íntimo é para isso. O íntimo é para o socorro. Paulo não fez cerimônia, vamos dizer assim, né? Ele não fez cerimônia. Eu quero que você venha e ainda quero que você passe lá na casa de capa, eu quero que você traga minha capa, eu quero que você traga meus livros, eu quero que você traga meu pergaminho, eu preciso de você. Além de escolher os íntimos, de ter humildade, Paulo faz uma coisa que precisamos fazer nesta caminhada. É importante que se faça nessa caminhada desse combate, pregação e vida cristã. Ele escolheu perdoar. Porque nesse combate, nessa caminhada, vai ter gente que vai nos ferir. Normal. Vai ter gente que vai nos decepcionar. Vai ter gente que vai nos abandonar, vai ter gente que vai nos trair.
E Paulo teve todo tipo de gente. Então, Paulo teve uma decepção muito séria com Marcos, né? Os irmãos lembram que eles se desentenderam porque Marcos o abandonou no meio de uma viagem missionária que eles fizeram. Mas aqui no capítulo 11, a gente vê Paulo dizendo: traz Marcos, Timóteo. Além de você vir, traz Marcos também, porque ele é útil para mim no ministério. Então, irmãos, Paulo poderia olhar para trás e dizer: Marcos, nesse momento final, não quero nem perto de mim. Por causa dele eu briguei com Barnabé, por causa dele eu tive que trabalhar dobrado porque ele deu as costas. Não. O autor diz aqui: nesta caminhada, a forma de se fazer isso, né? Com perseverança, com parceria, entendendo que essas parcerias podem ser para o nosso auxílio e pode ser para o nosso aprendizado e para o nosso aperfeiçoamento. Deus usa os nossos companheiros de caminhada para nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos moldar, testar o nosso caráter, a nossa paciência, o nosso amor, o nosso perdão, o nosso viver cristão. Então, pessoas assim, elas não caem de paraquedas na nossa vida, não. Elas também têm um objetivo de trabalhar o nosso eu diante de Deus, de nos fazer crescer diante dele. E Paulo certamente já tinha passado por aquele momento de ressentimento e não quis ressentir novamente, né, irmãos? Ele abriu mão, ele reconheceu o valor de Marcos, ele viu que provavelmente Marcos também tinha amadurecido e ele amadurecido. Ele diz: traz Marcos também, ele é útil demais para mim. Então, irmãos, Paulo diz outra coisa. Os irmãos continuem me sinalizando se está tudo ok, tá? Ele diz: você lembra, Timóteo, de Alexandre? Você lembra? Alexandre me prejudicou muito, muito. Eu só tenho duas coisas a dizer sobre Alexandre. Tenha cuidado com ele. Obrigada pelo retorno aí, irmãos. Tenha cuidado com ele. E Alexandre não é problema meu, Timóteo. Alexandre é problema de Deus. Nós já discutimos isso aqui, irmãos. O outro não é problema seu. Você é problema seu. O outro é problema de Deus. Paulo diz: Alexandre me prejudicou bastante, mas o Senhor vai retribuir as suas ações. Nem sou eu que vou determinar, não. Alguém me prejudicou bastante, eu vou para o joelho e vou dizer: Paulo não disse isso para Timóteo. Diz: Senhor, destrói ele. Senhor, julga ele. Senhor, quebra ele. Não, Paulo não determinou o tratamento para Alexandre. Nem Paulo disse para Timóteo: Timóteo, eu estou indo, eu sei que eu vou morrer. Agora não deixa passar em branco o que Alexandre fez comigo, não. Você pisa no cara de Alexandre, você bota Alexandre no lugar dele. Não foi esse o conselho. Paulo disse: se afasta, tenha cuidado, e a ele a gente entrega para Deus, que a sentença é do Senhor. Ele vai ver as ações de Alexandre e vai retribuir e vai agir. Isso é problema de Deus. O nosso foco, Timóteo, é outro. O nosso foco é outro. Irmãos, e ele continua fazendo essa forma de trabalhar, de combater, de pregar. E ele diz: é pregar mesmo com adversários e adversidades. E aí o que Paulo nos ensina nessa circunstância, nesse contexto, é que o nosso foco não é a adversidade, o nosso foco não é o adversário,
O nosso foco não sou eu, o nosso foco é a missão. O nosso foco é a palavra. Paulo tinha convicção do seu chamado. Aos seus ouvidos ecoava todo dia o que Jesus havia dito para ele ali junto com Ananias. E ele sabia que ele precisava cumprir a sua missão e que nada nessa carreira iria roubar dele a fé nem a paz. Irmãos, Paulo sabia que o fardo do ressentimento, do rancor, do ódio, da ira, era um fardo muito pesado, porque era o fardo da carne. E Paulo aprendeu a andar com o fardo de Jesus, que era leve e suave. É o fardo que nós temos que tomar para nós. Paulo diz, Alexandre, Deus vai tomar conta dele, Timóteo. Olha como Paulo segue nesse propósito, né? O combate já é intenso demais. Eu preciso de fardos leves. E aí ele diz, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pensa, irmãos, Paulo era um cidadão romano. Ele tinha o direito a essa audiência. Ele podia apresentar advogados, ele podia apresentar testemunhas de defesa, ele podia ter essas pessoas defendendo ele. Eu imagino que quando Paulo se apresentou nessa audiência, eu imagino que todos os cristãos de Roma estariam ali, né? Deveriam estar ali, ou talvez Paulo imaginasse que estaria dizendo, ele é inocente, eu me apresento para defender esse homem não fez isso, esse homem é um homem de Deus. Nós já estudamos as cartas aos romanos, como Paulo doutrinou corretamente aqueles irmãos, e ele diz, ninguém apareceu, ninguém, todo mundo me abandonou. Ele diz aqui, todos me desampararam, ninguém me ajudou. Mas novamente Paulo escolhe o fardo leve. Que isso não lhe seja imputado, Senhor. Os cristãos de Roma já estão passando por muitas dificuldades. Senhor, não imputes esse pecado. Sabe, eu imagino que Paulo olhava para trás e via ele segurando a sua capa, assistindo à morte de Estevão. E Estevão olhando para o céu e dizia, Senhor, não impute esse pecado. Irmãos, Paulo aprendeu no combate a renunciar a esse sentimento tão carnal, que é tão somente nosso, e o sentimento de perdão, amor, que é tão somente divino, e que nós precisamos estar totalmente debaixo da graça para desenvolvê-lo e vivenciá-lo no nosso dia a dia. E eu aprendi uma coisa, eu gosto muito de ouvir as pregações do pastor Hernandes Lopes, e ele disse uma coisa que me marcou muito, e eu gostaria de transferir, né, esse aprendizado que eu tive com a vida dele. Ele diz, as pessoas podem fazer o que quiser com você. Você não tem domínio das ações das pessoas com você. Elas podem fazer o que quiser. Uma coisa, elas jamais podem decidir o que você vai sentir com o que elas fizeram. Esse controle está na sua mão. Ninguém tem esse domínio. Ninguém tem o domínio da sua reação. As pessoas podem agir com você como quiser, mas elas não têm o poder de decidir como você vai reagir aos atos dela. Não terceirize os seus sentimentos. É isso que Paulo estava querendo dizer para Timóteo. Timóteo, Alexandre me prejudicou. Meus irmãos em Cristo me desampararam. Ninguém me ajudou. Mas eu escolho uma coisa, Timóteo. Eu escolho seguir
com o fardo leve de Jesus. Sabe por quê? Porque o meu maior e o meu principal advogado não deixou de comparecer. Verso 17. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Vocês entendem, irmãos, porque Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz: eu me senti só, mas o Senhor me fortaleceu. O autor diz aqui: a maturidade cristã é vista muito mais na nossa reação do que na nossa ação. E eu geralmente falo isso com as pessoas. Quer conhecer alguém? Observe as suas reações. E o autor diz aqui: a maturidade cristã é vista muito mais na reação do que a ação. A resposta aos adversários, ou a resposta às adversidades, revelam muito do que somos e quem somos. Então vamos zelar pelas nossas reações, né? Vamos trabalhar esse sentimento do nosso coração, porque nesse combate nós vamos precisar muito dele, muito dele. Ele diz: eu segui nesse combate, Timóteo, com perseverança, com parceria, com humildade, sem ressentimento nenhum e com confiança total no Senhor. Ele me fortaleceu porque ele tinha um propósito na minha vida. Verso 17, ele me fortaleceu para quê? Para que, por meu intermédio, a pregação fosse anunciada, a palavra fosse divulgada. Irmãos, porque Paulo não parou, porque ele não ressentiu, porque ele trocou os seus fardos, porque ele confiou e dependeu do Senhor. Essa mensagem chegou para Lídia, para o carcereiro, para Dâmaris, para Crispo, para Dionísio, mas chegou para nós. Os valores foram eternos, resguardados até hoje pela sua escolha. Escolha confiar. E diz Timóteo: o Senhor me livrará, não deste mundo aqui. O autor diz uma frase interessante: a pregação, esta palavra, deveria ser protegida, não a pessoa de Paulo. Interessante, né? Muitas vezes nós queremos nos proteger, nos preservar. A palavra, quando der, né? Se o tempo está muito difícil, deixa a palavra para depois. Eu preciso me preservar. O ensino da palavra não é esse. Ele diz: a palavra é em qualquer tempo, é diante de qualquer circunstância. Ela sim tem que chegar onde ela precisa chegar, como ela chegou até nós. E Paulo diz: olha, o Senhor vai me livrar, mas não deste tempo, não deste mundo aqui. Ele vai me levar a salvo para o seu reino, né? No verso 8 ele diz: desde agora. Ele olhava para trás e via as conquistas eternas que ele tinha feito, e ele olhava para frente, irmãos, e ele dizia: desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, Timóteo. Agora, irmãos, olha que notícia maravilhosa. Ele diz, continua: não somente para mim, é para todos que creem, que confia, que ama a vinda de Jesus. Essa coroa é para mim. Essa coroa é para você também. É sua essa coroa. Paulo diz:
eu olho para o alto e vejo que desde agora essa coroa já está lá reservada. E é para todos que creem nesta mensagem, é para todos que esperam essa vinda, que anseiam essa vinda, que amam essa vinda, essa coroa, essa luta tem recompensa, Timóteo. É um combate difícil de ser travado, mas ele tem recompensa, ele tem glória. E no final de todo esse discurso, Paulo não diz para Timóteo, você está vendo? Eu venci. Você está vendo? Eu sou o cara. Não. Ele olha para Timóteo, já nas suas últimas palavras, e diz, Timóteo, Jesus me levará a salvo. A ele, Timóteo, a glória. A ele, Timóteo, a honra. Por quanto tempo? Para todo o sempre. Para todo sempre a ele a glória. Para todo sempre a ele a honra. Para todo sempre dele vem a graça. E você não pode abrir mão disso. Verso 22, a graça do Senhor esteja com você, a graça do Senhor esteja convosco. Eu digo para os irmãos nesta manhã, a graça do Senhor esteja sobre nós. Estamos em tempos difíceis, irmãos, estamos em tempo de dor, estamos em tempo de morte. No nosso país, ainda não estamos em tempo de perseguição, mas estamos em tempo de muita lágrima, muita dor, muito choro. Mas Paulo nos dá o recurso para viver esse tempo. A graça seja sobre nós. Levantamos pela graça, vivemos pela graça, caminhamos nesse combate pela graça. Se não fosse a graça de Jesus sobre nós, irmãos, esse combate seria impossível. É isso que Paulo diz a Timóteo. E ele diz no verso 21, apressa. Apressa porque você precisa vir antes do inverno. Vocês entendem? O que precisa ser feito tem que ser feito. Já. É necessário nos apressar. A palavra diz, trabalhemos enquanto é dia. Não é, irmãos? A noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. Apressa-te. É o final desta mensagem. A graça do Senhor nos basta, irmã Laodiceia. Sem ela é impossível. Então nós temos a graça, irmãos. Nós temos todas as armas que Deus deixou para nós. O que precisamos fazer? Apressarmos. Essa mensagem é urgente. Ela é necessária. O cenário é semelhante ao cenário que Paulo vivia. É semelhante. E o autor diz, quais serão nossas últimas palavras? O que você tem combatido nesse tempo? O que você tem falado? O que você tem compartilhado? O que você tem classificado como extremamente importante? As pessoas que me cercam precisam ouvir isso. As pessoas que são os meus amigos nas redes sociais precisam saber disso. Eles precisam saber muito mais disso do que o que você comeu hoje, aonde você passeou, quem você está honrando. É esta mensagem que precisa ser todos os dias divulgada. Paulo é claro, irmãos, apressa. Então, eu gostaria de concluir para os irmãos, dizendo que nesta manhã nós vimos quando nós devemos pregar esta palavra. A tempo e a fora de tempo, de que forma nós devemos pregar. Nós vamos pregar com paciência, com doutrina, nós vamos aconselhar uns aos outros, nós vamos repreender, nós vamos exortar, tendo como base, não
as nossas opiniões, mas temos como base a palavra. A palavra. Por que nós devemos fazer isso? Porque há um julgamento, porque nós conhecemos a verdade, porque precisamos cumprir o nosso ministério. De que forma nós vamos caminhar? Nós vamos caminhar como Paulo, nós vamos caminhar com perseverança, nós vamos caminhar com parceria, nós vamos caminhar com foco, não olhando os adversários, nem as adversidades, nem a nós mesmos. Nós vamos caminhar olhando para a nossa missão, olhando para o alvo. Como o autor em Hebreus diz, eu tiro tudo que me impede nessa carreira. Eu abandono tudo e eu prossigo olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo combateu o bom combate e não perdeu a sua fé nessa carreira. Ele não perdeu. Não abra mão dela. Não desanime. Porque o Hebreu também diz a mesma coisa quando a gente estiver desanimado. E Paulo diz também, né? Quando você estiver desanimado, olha para a cruz, vê o preço que Jesus pagou para você. E ele consumou tudo na sua vida. E Paulo nos ensinou que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem o que tem que vir, nem o que já foi, nada disso pode nos separar deste amor. Guarda esse tesouro e pede o auxílio do Espírito Santo para fazer isso, lembrando sempre que você está debaixo da graça de Cristo. Quando ele diz, vai, ide, ele diz, eu estou com você. Todos os dias, não importa o tempo, não importa a época, não importa os adversários, não importa as adversidades, eu estou com você. Cumpre o teu ministério. Cuide das suas palavras, elas poderão ser as últimas hoje. Apressa-te nisso. É esta a mensagem do nosso tempo, irmãos. Nós estamos vivos agora, com saúde agora. A gente não sabe o dia da manhã. Talvez hoje sejam as nossas últimas palavras. Então, vamos zelar por esse tesouro que Deus confiou a nós, que nós confessamos com a nossa boca e com o nosso coração e mente nós cremos e vamos professar nossa fé. Vamos guardá-la até o final do combate. Amém? Domingo que vem estaremos estudando Tito. Os irmãos estejam se preparando, lendo a carta durante esta semana. Eu vou verificar aqui para os irmãos se é só o primeiro capítulo. Sim, nós vamos ler. O estudo vai estar baseado em 4 versículos apenas. Irmãos, dá para vocês se debruçarem sobre esse texto, né? O estudo de domingo que vem estará baseado em Tito, capítulo 1, versos de 1 a 4. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos continuar juntos durante todo esse dia e durante todo esse tempo, nas orações, na intercessão uns com os outros e nos ajudando nesse combate. Amém.